aqui nessa terra. Quem está comigo, diga amém. Glória a Deus. Queridos, o que eu quero compartilhar com você hoje é exatamente a respeito de algo que deu início. Assim, quando Jesus ele foi assunto aos céus, os irmãos puderem cessar a movimentação agora, para nós ouvirmos a palavra. Assim que Jesus foi assunto aos céus, ele havia feito uma promessa de algo muito poderoso que iria acontecer aqui nessa terra. E eu preciso te contextualizar em cima do que nós vamos falar, porque é tão poderoso quando Jesus ele anuncia algo que viria a acontecer. E daí a pouco nós vemos então as escrituras mostrando cabalmente a realização de tudo aquilo. Então, nós entramos em um contexto de uma história onde os discípulos que caminharam com Jesus, eles dariam sequência a algo muito poderoso que havia acontecido sobre suas vidas. Você vê, eles caminharam com Jesus, eles andaram com Jesus. Jesus então é assunto aos céus, mas antes de Jesus ser assunto aos céus, ele fala para eles o seguinte: olha, eu vou para junto do Pai, e vocês não vão ficar sozinhos, eu vou enviar a vocês o meu Espírito, o Consolador, e ele vai guardar vocês, ele vai ensinar vocês sobre todas as coisas. Fato é que vocês não ficarão sozinhos, ele vai estar com vocês. Você vê, o Espírito Santo, ele não é uma coisa, mas ele é uma pessoa, ele é o próprio Senhor habitando entre nós. Alguém pode dizer amém por isso? Então Jesus, ele é assunto aos céus, e daqui a pouco nós vemos então, no livro de Atos dos Apóstolos, como que tudo isso começa, como tudo isso acontece. E daí então alguém se levanta como líder naquele tempo. O apóstolo Pedro, ele se posiciona literalmente para conduzir a igreja, para levar a igreja a viver então um tempo que nunca antes havia acontecido aqui na face da terra. Mas é interessante porque, por que eu te falo que nunca antes havia acontecido isso na face da terra? Porque não é algo simplesmente arquitetado por um plano natural. Não é algo simplesmente bolado pelos homens, mas é literalmente o propósito de Deus sendo estabelecido na terra, através do Espírito Santo na vida de cada homem que estava aqui nesse lugar. E o que nos impressiona é perceber que Deus, ele escolhe pessoas diferentes, com características distintas. E aí Deus começa então a fazer um grande mover através daquele povo, e é sobre isso que eu quero falar com você. E quando se trata aqui da igreja primitiva, nós percebemos então que existem algumas características naquele povo que são oportunas para que nós possamos buscar, vivenciar isso a cada dia nos nossos dias de hoje. Você sabe, nós não vivemos igreja simplesmente por um capricho ou por uma vontade natural, porque com todo respeito eu te falo, e possivelmente você já deve ter ouvido isso, que lidar com gente é um negócio que o quê? Alguém já ouviu algo assim? Pastor, lidar com gente é um negócio que dá trabalho. Alguém já ouviu algo assim? Pastor, como que pode um negócio desse? As pessoas é custosa, é teimosa. Mas sabe, viver igreja nós não fazemos simplesmente usando métodos ou características naturais. Tudo isso é feito na dependência do Espírito. Tudo isso é algo que é realizado pelo convencimento do Espírito. Por que eu te falo? Não adianta nós, o pastor Fabiano aqui, todos os domingos ministrando, ou um dos pastores que pregam aqui, ou o seu líder lá na cela, dizer algo para você, se o seu coração não estiver aberto, para ser convencido pelo Espírito Santo. Esses dias atrás eu estava conversando com alguém, e a pessoa disse assim: pastor, nós precisamos convencer essa pessoa, porque não muda de vida, continua o mesmo até hoje, já foi no encontro, já envolveu na vida da igreja, mas não muda. Eu disse para a pessoa o seguinte, eu falei: olha, se o Espírito Santo não convenceu,
Quem sou eu, meu Deus do céu? Não vai adiantar. Mas aí eu te pergunto, você acha que o Espírito Santo não tem poder de convencer alguém? Claro que tem, mas para isso precisa ter o coração aberto para ouvir, precisa ter o coração aberto para ser conduzido, para ser direcionado por Ele. E aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, ou ligar aí o seu celular na palavra de Deus. Atos capítulo de número 28. Eu vou fazer menção do final e depois nós vamos lá no começo, amém? Atos 28, verso de número 30. Então, como eu estava te dizendo aqui antes de ler a palavra, o livro de Atos, ele é o começo da igreja, a igreja primitiva. Nós costumamos dizer que Atos é a igreja primitiva, e ali nós temos então uma conduta, uma maneira como o povo se relacionava e vivia a igreja, e havia uma unidade muito poderosa no meio daquele povo. E a Bíblia diz que sinais e prodígios acompanhavam aquele povo naquele tempo. Grandes coisas o Senhor manifestava no meio daquele povo. Quantos querem ver a manifestação de Deus sobre nós? Digam amém. Quantos querem experimentar do poder de Deus manifesto entre nós? Diga aleluia. Glória a Deus. Mas sabe, eu fiquei muito feliz pela ousadia aqui do Douglas. Por quê? Pegou o microfone. E eu vou te falar, no povo da igreja primitiva, o povo era ousado. Você sabe por quê? Porque a ousadia, ele é resultado de alguém que é cheio do Espírito. É verdade. O oposto da ousadia é timidez. É alguém que tem medo. O que esse povo vai falar de mim? Se eu pegar esse microfone, meu Deus do céu, como é que vai ser esse negócio? Mas você sabe, essa ousadia é algo que, de alguém que é tomado pelo Espírito e é guiado por Ele, tem uma direção e fala e algo acontece. Quantos querem viver debaixo dessa ousadia? Diga amém. Glória a Deus. Então vamos lá, Atos capítulo 28, verso 30 e 31 diz assim, ó: por 2 anos permaneceu Paulo na própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum. Em outras palavras, o homem era ousado, ele tinha essa ousadia, né? Sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Ponto. Agora, aqui, ó, o que é interessante é que o livro de Atos, aqui ele encerra, mas é como se tivesse faltando alguma coisa. É como se tivesse faltando uma sequência. Pastor, e aí, vamos para o próximo capítulo? Aí não tem. Você sabe por que não tem o próximo capítulo? Capítulo 29. É porque o livro de Atos, capítulo 29, é a história escrita através de mim e através de você. Não, vamos de novo. O livro de Atos, capítulo 29, é a história escrita, o testemunho contado através da minha vida e da sua vida. Aleluia. Sabe, a história não acaba, a história continua. Mas que história é essa? A partir daqui é o testemunho daquilo que Deus faz através de nós. É o testemunho daquilo que o Espírito Santo de Deus move através das nossas vidas. Você sabe, cada um tem uma experiência para contar daquilo que viveu ou vive com o Senhor, amém ou não? Amém. Alguém tem algum testemunho aí para falar assim, alguma coisa que Deus fez na sua vida, amém ou não? Amém ou não? Amém. Você sabe que testemunho é algo poderoso. Ontem eu estava conversando com o pastor Sérgio, e eu disse para ele assim, falei, pastor, testemunho é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Porque eu falei para ele, eu estava orando esses dias e eu falei para Deus, falei, Senhor, eu preciso ter cuidado. Eu preciso ter cuidado para não ser saudosista, de falar só o testemunho de ontem. E ficar só nesse testemunho de ontem. E não abrir o coração para viver o testemunho de agora. Aquilo que Deus quer operar na minha vida agora. Quantos querem viver um testemunho hoje? O negócio vai pegar aqui hoje. Quantos querem viver um testemunho aqui hoje? Vai ser assim. Fala para o seu irmão, vai ser assim.
conforme a sua fé, o que vai acontecer na sua vida. Amém ou não? Então, irmãos, o meu encargo hoje é compartilhar algo com você, compartilhar algo com a igreja que nos leva, sabe, a desejar viver realmente a essência daquilo que Deus tem para nós, a história que Ele quer escrever nas nossas vidas e através das nossas vidas. E o primeiro ponto, a primeira característica que nós podemos ver e aprender com esse povo aqui, no livro de Atos, a primeira característica é que o Senhor dá a eles uma direção. Diga comigo, uma direção. Atos capítulo 1, verso 12. A Bíblia diz, deixa eu só abrir aqui na Bíblia aqui no celular, porque eu deixei grifado só o trecho que eu queria contar com os irmãos. Atos capítulo 1, verso de número 12. Quem achou, diga amém. Se tiver alguém do seu lado sem Bíblia, convida para ler junto com você aí, amém? Atos capítulo 1, verso 12 diz assim, ó: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Mas o que eu quero dar ênfase para você é só na primeira parte do versículo, que diz assim, ó: então voltaram para Jerusalém. O que significa esse princípio aqui de que eles voltaram? Eles se voltaram para estar em Jerusalém. Aqui que a Bíblia nos mostra então que tem alguns pontos importantes aqui em eles estarem em Jerusalém. Você sabe que nada na Bíblia é por acaso. E a direção, o pastor Fabiano fez menção aqui, e eu vou pegar o gancho aqui e reforçar com você. Quando Jesus vai, assunto aos céus, os discípulos estavam ali a reunirem em Jerusalém, porque a direção era essa. Jesus falou para eles que era lá que eles tinham que esperar. Só que aconteceu o seguinte, dois homens, eles foram em direção a outro caminho. Ao invés deles ficarem quietinhos ali em Jerusalém, eles foram fazer outra coisa. Eu não sei se você sabe, mas eles estavam, como o pastor falou, eles estavam indo em direção ao caminho de Emaús. E o significado da palavra Emaús é lugar incerto. Significa então que eles não sabiam nem para onde eles estavam caminhando. Mas a direção da palavra de Deus era que eles deveriam permanecer naquele lugar. Agora, ouça o que eu vou te dizer. Todas as vezes que Deus fala para você, fica quieto aí, meu filho, é porque tem alguma coisa que vai acontecer naquele lugar. Tem alguma coisa que vai manifestar naquele ambiente. Eu vou te falar uma coisa, eu estava orando sobre isso e Deus me falou algo. E essa palavra é para você, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Tem momentos que você precisa tomar cuidado com as iniciativas que você toma. É sério. Você sabe por quê? Porque às vezes tem iniciativa que você toma que é na hora errada. Você acaba perdendo o foco em que Deus gostaria que você tivesse posicionado. Não faz outra coisa, apenas fica quietinho, meu filho. Por isso é um risco muito grande quando você toma iniciativa, quando você tem que ficar quieto, você tem que esperar. Porque se Deus quer que você espere, é porque alguma coisa vai acontecer ali. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mas nós precisamos então compreender quem é que está falando, quem é que está nos mostrando que eu tenho que ficar quieto, que eu tenho que permanecer em Jerusalém. Quem foi que falou essa palavra? Quem foi que disse que você tem que ficar quieto? Foi o Senhor. Isso é tão interessante que isso não está na minha palavra não, mas eu vou abrir um parênteses aqui. Você sabe, os discípulos que estavam andando em direção ao caminho de Emaús, o Senhor foi atrás deles. Esses dois aqui não entenderam o recado. Eu tenho que falar para eles, eu vou atrás. Jesus vai atrás. Está vendo que Jesus não desiste de nenhum dos seus, diga amém por isso. Talvez você era aquele que estava indo na direção do caminho de Emaús, e o Senhor foi atrás, Ele te achou, amém ou não? E ali Ele encontrou os discípulos, Ele começou a bater um papo com eles, foi ou não foi? Jesus começou a falar com eles, discorrer as escrituras, daí a pouco, sabe o que acontece? A Bíblia diz, no final do contexto ali, Jesus ele senta com eles à mesa, e Ele compartilha o pão, e quando Jesus estava ali celebrando a ceia, os olhos dele se abrem.
significa isso? A comida que eu e você come, ela tem poder de abrir os nossos olhos, mas também ela tem poder de fechar os seus olhos. Por que eu te falo? Porque o apóstolo Paulo, ele enxergava, sim ou não? Quando ele era Saulo, ele enxergava, sim ou não? Mas porque o coração dele estava tão cheio de outras coisas, que num dado momento ele ficou cego. Então, nós precisamos ter os nossos olhos abertos para aquilo que o Espírito Santo de Deus quer nos mostrar, e permanecer no lugar, permanecer na posição aonde Deus nos colocou. Fala de nós permanecermos com o coração voltado para aquilo que o Senhor deseja falar, porque também não adianta eu permanecer no lugar, mas com o coração fechado. Não adianta eu permanecer no lugar com o coração revoltado, chateado, sem dar abertura para aquilo que Deus quer me mostrar. E eu vou te falar, é tão interessante, porque se você for ler Atos capítulo 1, verso de número 8, a promessa era o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós. Significa que ainda não tinha descido o Espírito Santo, mas iria acontecer, iria descer sobre eles. Mas o fato é que eles precisavam entender o contexto de estarem juntos. Queridos, você não tem ideia quando a igreja se reúne para orar, o que acontece no mundo espiritual. Você sabe, por isso que há uma resistência muito grande de você vir para o culto. Por isso que há uma resistência muito grande de você se reunir na célula. Por isso que há uma resistência muito grande de você cultuar a Deus, de você ir para uma vigília, para uma reunião de oração. Por quê, pastor? Porque o diabo sabe que quando você se reúne, isso foi Jesus que falou: se tiverem reunidos 2 ou mais em meu nome, aonde que ele vai estar? Não é na ponta, é no meio. Ele vai estar no meio. E se você quer ver mover de Deus sobre a sua vida, o Senhor tem que estar no meio. Se você deseja ver com seus próprios olhos aquilo que você ainda nunca viu, o Senhor precisa estar no meio. Esse era o desejo do coração desse povo. Eles permaneceram ali reunidos, mas o Senhor estava no meio deles. E sabe, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, verso 18 ao 24, diz assim, ó: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, ao clangor de trombetas, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram, que não se lhes fazia mais. Olha o verso 20, Hebreus 12: pois já não suportavam o que lhe era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Em outras palavras, eu estou com medo do que está acontecendo. Verso 22: mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a intocáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O que significa esse contexto aqui nas escrituras de Hebreus? É que quando nós permanecemos em Jerusalém, nós temos uma confiança. Pastor, que confiança é essa? Que eu estou no lugar onde Deus me colocou. Isso não fala apenas de uma forma natural, mas o sentido espiritual disso daqui, que significa isso daqui, é que eu tenho revelação da posição que eu me tornei por causa de uma aliança que foi feita lá atrás, lá no Calvário. E essa posição que eu tenho por causa dessa aliança, ninguém me tira desse lugar. Ouça o que eu vou te dizer: se tem uma coisa que o diabo vai tentar o tempo todo, é tirar você da posição que Jesus te colocou.
Pastor, que posição é essa? Que nós estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Nós estamos assentados à destra do Todo-Poderoso. E o que Ele nos faz? Ele nos dá autoridade. E tudo aquilo que nós falarmos aqui na terra vai ser ligado também no céu. Você vê, isso é uma posição de autoridade. Mas só tem posição de autoridade quem tem revelação. Pastor, que revelação é essa? Da posição. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Diga amém. Você sabe, se eu tenho revelação da posição que Ele me colocou, eu vou estar lá importando o que as pessoas vão dizer a meu respeito. Eu vou estar lá importando o que as pessoas vão interpretar a meu respeito. Eu estou resolvido. Vou te falar uma coisa aqui para você guardar isso no seu coração. Você sabe que muitas vezes nós, às vezes nos pegamos pensando o seguinte. Talvez você não, mas eu já. Pensando o seguinte: poxa, será que isso não vai dar certo? Será que não tem ninguém jogando no meu time? Será que eu estou sozinho nesse negócio? Aí às vezes você tem até aquele sentimento assim de que você é até um improvável. Alguém já pensou assim que você era um improvável em algum momento da vida? Deixa eu ver de novo. Alguém já pensou ser um improvável? Então é isso que eu quero te falar. Escuta o que eu vou te dizer. Improvável, preste bem atenção nisso. Improvável é uma característica, é um adjetivo que as pessoas dão para alguém. Por que eu te falo isso? Deus nunca viu ninguém como o improvável. Sabe por quê? Porque na natureza de Deus não existe algo improvável. Se for dizer um amém, fala. Deus nunca te viu como improvável. Porque antes da fundação do mundo, quando Ele te escolheu, Ele disse: esse aqui vai dar certo. Esse aqui vai dar certo. Esse aqui não tem como dar errado. Essa daqui então, ela vai longe. Diga amém. Percebe isso? Quando Deus resolve fazer qualquer coisa que seja, é porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Amém ou não? Mas aqui na história aqui dos Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que aquele povo, eles tinham uma característica. A Bíblia diz que eles permaneciam em oração. E a oração era uma característica que eles vivenciavam aquilo o tempo todo. E eu vou te dizer algo. Se você deseja fazer parte do time daqueles que dão muitos testemunhos, você precisa ser alguém que se dispõe a orar. Ó, pra você ver, daqui a pouco nós vamos ter uma conferência. Vai ser um negócio que você não tem ideia. Amém ou não? Quem vai estar na conferência? Deixa eu ver. Aleluia. Se o irmão que está do seu lado não levantou a mão, levanta a mão dele assim, ó. Quem vai estar na conferência? Diga amém. Queridos, mas preste atenção no que eu vou te falar. Olha aqui para mim. Isso é algo que o Senhor está colocando diante de nós. Ouça isso. Para que juntos possamos experimentar algo da parte de Deus. Para que juntos possamos experimentar um tempo de crescimento, de multiplicação. Por que aquele povo crescia e multiplicava? Porque eles permaneciam unidos, em oração. A Bíblia diz que havia temor no coração daquele povo. Olha o que diz João capítulo 1, verso 17. A Bíblia diz que a lei ela foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O que significa isso? Deus nos deu o maior presente do planeta. E por Ele ter nos dado esse maior presente, nós temos então que ter revelação de dar testemunho disso. Preste bem atenção no que eu vou te falar. Tudo que Deus faz, vou repetir essa frase, tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Se Deus então está te enchendo o Espírito Santo, é porque Ele quer impulsionar você a fazer alguma coisa. É verdade. Não existe Deus encher o coração de alguém simplesmente por encher. Então quando Deus enche o coração de alguém com o Espírito Santo, é porque Ele deseja impulsionar, levar aquela pessoa a cumprir algum propósito. Quantos querem cumprir o propósito de Deus? Então o Senhor vai te encher poderosamente aqui nessa noite. Diga amém. Deixa eu avançar aqui, porque senão... Atos capítulo 2, verso 41 diz: muitos acreditaram na mensagem de Pedro,
e foram batizados naquele dia. Quase 3.000 se ajuntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Uau, isso é muito poderoso, irmãos. Por que isso é poderoso? Porque eles estavam reunindo com um propósito, com um objetivo, de ver a obra do Senhor, de ver o Evangelho ser anunciado, de ver vidas sendo alcançadas, sabe, de ver famílias sendo restauradas. E esse era o encargo, essa era a disposição, isso era o que queimava no coração daquele povo. E sabe, a Bíblia diz aqui que o apóstolo Pedro, então, ele reuniu a turma. E ele, depois de ter orado, obviamente, ele juntou a turma e falou o seguinte: ele pregou uma palavra tão poderosa, mas tão poderosa, que depois teve consequências. O povo perseguiu ele. Mas sabe o que aconteceu naquele dia? 3.000 almas foram alcançadas para a glória de Deus. Escuta, quando eu e você somos cheios do Espírito Santo, não tem como. As pessoas, elas vão querer viver, desfrutar daquilo que está queimando o nosso coração. Presta atenção no que eu vou te falar. Se você deseja que alguém faça o que você está fazendo, seja cheio do Espírito. O perfume de Cristo, ele exala aqui. Nossa, mas o que está acontecendo aqui, meu Deus do céu? Sabe, talvez você não consegue nem explicar com palavras o que está acontecendo, mas você sabe que algo está acontecendo. Rapaz, mas que ambiente é esse? Que negócio gostoso. Eu não sei você, mas tem lugar que a gente chega, tem casa de algumas pessoas que você chega, mas você não quer ir embora. Você já foi em algum lugar assim? Você fala assim, meu Deus do céu, mas que ambiente gostoso. Assim, não é por causa do lã, da comida não, né? Mas é porque o negócio está gostoso, está legal, é ou não é? Conversa sadia, um negócio bom, é ou não é? Então presta atenção, aonde o Espírito de Deus manifesta, a vida de Deus flui, e vidas são alcançadas para a glória de Deus, amém ou não? Queridos, em um outro contexto a Bíblia fala que quando Moisés ele desce do monte com as tábuas da lei, a Bíblia diz que 3.000 homens não puderam fitar a face. E o que aconteceu? A Bíblia diz que naquele dia 3.000 homens foram mortos. Agora olha que paralelo interessante. Tudo também depende de estarmos cheios do Espírito para compartilhar. Não é apenas palavra por palavra, mas é a mensagem correta. É a mensagem que gera vida. Presta atenção no que eu vou te dizer. O Senhor nos deu uma incumbência, amém ou não? Mas qual a incumbência? De pregar a palavra, de pregar o Evangelho que transforma. E pregar o Evangelho que transforma, que salva as pessoas, nós precisamos compreender que é uma mensagem correta. Não é simplesmente falar por falar, mas é a mensagem que transmite vida. Conta-se uma história de um homem, talvez você já ouviu essa história, mas se você já ouviu, faz de conta que é a primeira vez. Amém ou não? Está comigo? Conta-se a história de um homem que ele estava ali, ele tinha um apito na boca, que ele fazia um barulho de um gato. Então todos os dias ele ia ali para o centro da cidade, ele pegava aquele apito, e ali ele tinha um saco, e ele pegava ali um porrete, e ele começava a fazer barulho com aquele apito, com barulho de gato, e ele batia, e aquilo virava uma festa, virava um show, que as pessoas achavam o máximo. Mas a curiosidade é que não tinha gato dentro do saco, era o barulho que ele fazia com a boca, e todo mundo ficava invocado com aquilo. Mas conta-se que do outro lado tinha alguém que estava ali, pregando a palavra de Deus, estava ali, anunciando a palavra. E aí, só que não tinha ninguém ali para ouvir aquela mensagem, não tinha ninguém. Mas do outro lado estava lá aquele homem que todos os dias virava aquele tanto de gente ali em volta para ver aquele espetáculo. Aconteceu que aquele homem que estava pregando, ele ficou revoltado. Ele falou, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, eu vou conversar com aquele homem. E depois que ele acabou ali o espetáculo, aquele moço foi até ele, virou para ele e disse o seguinte, cara, eu queria que você me explicasse uma coisa. Todos os dias eu te vejo aqui, você fazendo esse espetáculo e tudo mais, só que é o seguinte, todo mundo sabe que o que você está fazendo é mentira. E você consegue reunir esse tanto de gente. Mas do outro lado, as pessoas sabem que o que eu estou falando
é a verdade. O que você pode me dizer a respeito disso? Ele disse o seguinte: eu vivo uma mentira como se fosse uma verdade, mas você prega uma verdade como se fosse mentira. Sabe o que significa isso? Que o nosso testemunho não deve ser algo gerado através das nossas vidas pelos nossos esforços, mas deve ser algo genuíno do Espírito, que transmite através das nossas vidas. As pessoas vão ficar assustadas com o que Deus vai fazer na sua vida, mas sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai te encher de uma forma tão poderosa, que você vai abrir a boca, e à medida que você abrir a boca, as pessoas vão ficar invocadas em querer ouvir o que está acontecendo com você. As pessoas vão ser atraídas para participar da sua célula. Sabe por quê? Porque tem vida de Deus fluindo lá. As pessoas vão querer participar do ambiente onde você está. Você sabe por quê? Porque não tem muita explicação, mas tem um negócio diferente. Tem vida de Deus fluindo. O Espírito Santo de Deus está manifestando naquele lugar. Amém ou não? Quantos querem viver essa verdade? Diga amém. Segunda coisa que nós vemos nesse povo é que havia uma característica diferente. E a característica é que o poder de Deus manifestava. Atos capítulo 1, verso 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Bom, esse poder aqui, no original hebraico, é dínamos, aonde é derivado da palavra dinamite. Significa então que é um poder explosivo, é uma explosão de poder, e é algo literalmente que Deus faz. Por que Deus faz dessa forma? Porque quando o poder de Deus manifesta, o ambiente não fica mais o mesmo. O ambiente não dá para ficar mais o mesmo. Não sei se eu conto. Vou contar, né? Essa semana eu fui chamado na escola. E não foi por uma coisa boa. Não vou falar quem foi o santo. E nem quem estava com ele. Né, pastor Fabiano? Mas eu fui chamado na escola. E eu sentei na frente da diretora, junto com a minha esposa. E a diretora disse o seguinte. Falou algumas coisas e tudo mais. Eu falei, então tá, a gente pode ir embora? Ela falou, não, agora eu vou te falar o que eu preciso te falar. Eu falei, meu Deus. Ela virou e falou o seguinte. Ela falou, o motivo de eu te chamar aqui também é porque teve uma situação hoje, que agora no final, os pais dos alunos chegaram aqui para buscar os alunos, e alguém soltou uma bomba aqui na porta da escola. Uma bombinha, tá? Porque fala bomba às vezes, né? Bombinha. Bombinhazinha, titinha. Mas tô consertando. Era uma bomba. Bombinha, né? É um traque. E aí ela me chamou lá, porque alguém levou a bombinha para quem estourou. E aí todo mundo ficou assustado, preocupado. Enfim, resumindo, a gente já resolveu, tá tudo certo. Mas por que eu estou querendo te levar a entender? O poder de uma bomba me levou lá na escola. É só um trocadilho aqui, tá? Mas agora eu pergunto para você, o poder da manifestação do Espírito Santo como dinamite num ambiente, o que você acha que vai acontecer? Alguma coisa vai explodir. Célula vai multiplicar, discipulado vai multiplicar, o culto na vida da igreja vai multiplicar, algo sobrenatural acontece, amém ou não? Mas por quê, pastor? Porque algo poderoso da parte de Deus aconteceu. E a Bíblia diz aqui que não foi diferente. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não havia descido naquele lugar, era uma promessa. E se você for ler no capítulo 2, ele então manifestou. Mas olha aqui para mim, a Bíblia diz que quando manifestou no capítulo 2, a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. A Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Havia uma só expectativa. Havia uma. Você já imaginou assim, quando você está assistindo o jogo? Esse ano é ano de Copa, né?
a seleção brasileira jogando, aí é pênalti para o Brasil contra a Argentina, Brasil e Argentina. E aí é o último lance do jogo, a bola do jogo. Agora você imagina, qual que é a expectativa do povo para ver aquele pênalti? Ninguém pisca. Ninguém pisca. Agora, era mais ou menos isso. O povo estavam todos reunidos no mesmo lugar. Era vibrante o sentimento que havia no coração daquele povo com o que ia acontecer. Jesus havia dito para eles o seguinte: vocês vão ficar em Jerusalém, ok? E algo sobrenatural vai acontecer. Esse fato não porque a Bíblia faz menção de que Jesus soprou o Espírito sobre eles. O Espírito que Jesus soprou sobre eles tem a ver com o novo nascimento, tem a ver com o batismo. Mas esse Espírito aqui é o poder, é a unção de Deus fluindo de forma poderosa para levar o povo a cumprir um propósito. Quem está entendendo aqui? Deixa, amém ou não? E aí então a expectativa deles era radiante. Meu Deus, o que vai acontecer nesse lugar? É igual a expectativa que eu imagino que alguns aqui estão, porque algo vai acontecer aqui ainda, amém ou não? Amém ou não? Fica de pé então, vamos. Meu Deus. Mas sabe, a expectativa era algo radiante. Meu Deus, o Senhor vai manifestar poder aqui nesse lugar. Vai acontecer um negócio diferente. Vai acontecer um negócio de doido aqui. Mas sabe, a Bíblia diz em João capítulo 20, 22, que havendo dito isso, soprou o Espírito sobre eles. Eles já tinham o Espírito Santo, mas acontece que o Espírito Santo ainda não manifestava com poder através deles. Ouça o que eu vou te dizer: para que haja sinais, milagres, maravilhas no meio do povo, precisa haver a manifestação do Espírito Santo de Deus. Quer ver uma coisa? Se tiver alguém enfermo aqui entre nós, se o Espírito Santo de Deus mover entre nós, e já está movendo, amém ou não? Alguém pode sair daqui curado. Alguém pode sair daqui transformado. Alguém pode sair daqui de uma forma radiante. Queridos, a última parte que eu quero falar com você aqui, que eu queria que a gente orasse. Mas havia uma fome tão grande no coração daquele povo. Havia uma expectativa tão grande no coração daquele povo. Mas a terceira característica de algo que acontecia no meio deles é que houve, no meio da igreja, eu usei uma palavra aqui, mas eu não sei se essa palavra é correta, mas uma multiforma de evangelismo. Por quê, pastor? Porque Deus usava cada um de uma forma diferente. Eu vou te falar, era um povo simples demais. Era um povo matuto. Imagina Pedro. Você tem noção de quem era Pedro? Há poucos dias atrás, ele havia negado Jesus. Ele havia negado Jesus. E aí o Senhor resolveu escolher ele para dar o start, para começar tudo. E o Senhor então usa Pedro para pregar a palavra, para pregar o evangelho. 3.000 foi alcançado. Agora, não tem só Pedro. Se você for ler, você vai ver a história de um homem que era usado com graça e favor de forma tão poderosa. Aqui no livro de Atos, alguém chamado Estevão. A Bíblia diz que Estevão era tão cheio do Espírito, que eles tramaram mal contra Estevão, para prejudicar ele, literalmente. E eles levaram ele para fora. Sabe com qual objetivo? Eles queriam apedrejar Estevão. Eles queriam matar Estevão. E a Bíblia diz que quando eles estavam ali apedrejando Estevão, ele olhou para o alto. E a Bíblia diz que ele viu a glória de Deus. Quando ele estava olhando para o alto, a Bíblia diz que ele viu o Filho do Homem assentado à destra do Todo-Poderoso. Mas presta atenção, enquanto ele olhava para o alto, a pedra estava comendo. Enquanto ele olhava para o alto, o povo estava tramando mal contra ele. Você quer vencer o que as pessoas tramam contra você? Olha para o alto. Quando você olha para o alto, você não preocupa com as pedras. Quando você olha para o alto, as pedras, elas não têm poder de ferir você. A Bíblia diz que Estevão, ele disse o seguinte: Senhor, não impute esse pecado sobre este povo. Em outras palavras, Senhor, eles não sabem o que eles estão fazendo.
Eles não sabem o que eles estão fazendo. Tem misericórdia desse povo. E a Bíblia diz que então ele expirou. Aí eles pegaram a roupa de Estevão e colocaram aos pés de um homem chamado Saulo. E quando eles colocam essa capa aos pés de um homem chamado Saulo, a Bíblia diz que Saulo ele ficou inquieto. A expressão correta é essa. Ele ficou inquieto com o que estava acontecendo. E daí a pouco você sabe que esse Saulo ele vira o apóstolo Paulo. Se você for ler o livro de Atos até o capítulo 12, ele talvez é voltado ali para as coisas que Pedro fala. E daqui a pouco quem dá sequência é o apóstolo Paulo. Mas esse apóstolo Paulo era aquele cara doido. Ele pede uma carta, sabe para quê? Para perseguir os crentes. E se ele encontrasse alguém na reta, ele queria matar, ele queria acabar com tudo. Ele queria parar o evangelho, ele queria parar a palavra de Deus. Só que aí o próprio Senhor topa com ele no meio do caminho. E a vida dele é mudada, é completamente transformada. A Bíblia também conta a história de um outro homem chamado Filipe. Eu vou encerrar contando essa história para você. A Bíblia diz que Filipe, ele era alguém que estava tão cheio, tão radiante do Espírito Santo, que ele foi literalmente trasladado. Deus conduz ele para um lugar aonde tinha um eunuco, um etíope. E a direção do Senhor é o seguinte, em outras palavras: você vai pregar para esse homem. Você vai pregar para ele. E aí ele vai aproximando do cara. E a Bíblia diz que o cara estava no carro. Obviamente não é carro igual nos dias de hoje, mas possivelmente ele estava aí num carro de boi ou numa carroça. A Bíblia diz que ele estava no carro. E aí ele estava lendo a Bíblia, lá em Isaías. E quando ele estava lendo a Bíblia, quem que chega? Filipe encosta nele, procurando a oportunidade. Escuta o que eu vou te falar. O Espírito Santo, ele sempre vai te levar em um lugar específico, com um propósito. Sabe por quê? Porque algo vai acontecer ali naquele lugar. Aí a Bíblia diz então que Filipe vira para ele e fala o seguinte: ei, me fala aqui, você está entendendo aí o que você está lendo? Interessante que até as perguntas o Espírito Santo vai colocar na sua boca. Quando você estiver muito desejoso de pregar o Evangelho, o Senhor ele vai te dar ali as estratégias. Irmão, nós vamos crescer tanto esse ano que você não tem ideia. Nós vamos ouvir tanto testemunho de vidas alcançadas, e o Senhor vai colocar palavras na sua boca para isso, amém ou não? E daí então Filipe começa então a interpretar para ele o que ele não está. Porque aí ele vira para Filipe e fala assim: eu não estou entendendo nada, porque não tem quem me explica. Filipe fala para ele: então vem cá, eu vou te explicar. Começa a mostrar Jesus através das Escrituras. Mas foi um negócio tão poderoso, mas tão poderoso, que a palavra era de arrependimento. E aquele cara então se arrependeu. E aí ele desceu da carroça ali, do carro, né? E eles viram ali um lugar ali onde tinha água. E ele vira para Filipe e fala para ele o seguinte: o que me impede então de me batizar? Interessante que não foi Filipe que falou para ele que ele tinha que batizar. Foi ele que falou: o que me impede de batizar? Filipe fala para ele o seguinte: se você crê, nada te impede. Fala para o irmão que está do seu lado, diga assim: se você crê, nada te impede. Fala para o que está do outro lado, diga assim: se você crê, absolutamente nada vai impedir você. Queridos, a Bíblia diz que quando, no verso 39 de Atos capítulo 8, verso 39 diz assim: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo a seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando ele, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia, 90 quilômetros onde o homem foi achado. Escuta, Deus, Ele vai te levar ao ambiente do cumprimento do propósito. Deus vai te colocar num lugar onde você vai experimentar algo poderoso e sobrenatural.
Nós aprendemos pelo menos 3 coisas aqui. O povo, eles tinham um encargo, eles tinham uma paixão, eles tinham um desejo, eles tinham um anseio no coração de experimentar da glória de Deus. E a Bíblia diz, segundo ponto aqui, que o Espírito Santo encheu todo o ambiente, toda a casa, todos foram cheios. E aqui nós vemos então a maneira como Deus age, como Deus faz através de cada uma das pessoas. Olha aqui para mim, pastor, eu acho que eu não tenho jeito para isso, eu não levo muito jeito de pregar o Evangelho. Escuta, o Senhor que te escolheu, Ele capacita você. Aquele que te escolheu, Ele te capacita. E Ele sempre te coloca em lugares oportunos. Eu gostaria que nós orássemos aqui agora. Pastor, o que nós vamos orar? Nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de fluir entre nós. Eu não sei qual é a sua dificuldade ou qual é a sua debilidade, mas o Senhor te trouxe aqui para abrir os seus olhos. E Ele está abrindo os seus olhos literalmente para mostrar o que Ele vai fazer através de você. Se você tem liberdade, junto com a pessoa que está do seu lado, nós vamos orar agora em nome de Jesus.